Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como a gente vai utilizar para unir, organizar vários objetos, que eu vou utilizar dois objetos dentro do Blender, usando duas ferramentas que vão ser importantes nessa organização e nesse agrupamento, Um deles é o Join e o outro é para dissolver as arestas. Então são duas funções úteis aqui no Blender para o uso dos exercícios que a gente tem feito. Inicialmente eu vou criar dois objetos aqui. Eu tenho o cubo inicialmente, que a gente está visualizando. Eu vou entrar no Edit Mode, vou transformar a face do cubo. Eu quero transformar ele como um prisma, fazer uma modificação dele como objeto. Então vou na minha visão frontal e vou com a tecla G, Z, no eixo Z, eu vou modificar ele como forma, modifiquei na minha visão frontal, eu não fiz com uma precisão, estou fazendo como se fosse um rascunho, E agora eu vou duplicar esse objeto, então Shift D. Estou duplicando o objeto e vou posicionar ele de forma mais aleatória. Eu vou manter uma pequena distância, um pequeno intervalo. Eu podia vir com detalhamento, por exemplo, no posicionamento dele aqui. Repara que ele está... aqui o cubo tem 2 metros, de tamanho, de medida. Eu tenho como observar aqui nas minhas dimensões. Ele tem 5 metros do eixo Z, e o cubo ele está posicionado numa localização de 2,4, por exemplo. Eu podia ter a preocupação de unir face com face, botando apenas o número 2 aqui. A gente ia ver que as arestas iam ficar unidas. Mas eu vou deixar com uma pequena distância aqui, só para a gente ver as ferramentas que a gente vai utilizar aqui no Blender. Então vou manter 0,4, que é como se fosse uma pequena distância aqui de localização. 3,04. Mas vamos ver a visão lateral. Na minha visão lateral, ele está com 2,07, vou manter. Aliás, ele está no eixo, mas ele está um pouquinho mais acima. Aqui ele podia estar com alguma distância, mas eu zerei. Ele podia estar com 1, por exemplo, mas eu vou zerar para ele alinhar as faces. O que eu quero fazer é que esse plano aqui fique exatamente alinhado, tá bom? Ele fique unido, um plano com o outro. Vou voltar para a minha visão frontal e vou começar agora a entrar com a ferramenta. Inicialmente eu tenho 2 cubos, como a gente está vendo aqui, e se eu entrar no modo de edição, eu tenho como editar apenas um cubo de cada vez. Se eu quiser unir as faces, a primeira opção que eu preciso trabalhar é a união desses dois objetos. Para juntar esses dois objetos, eu tenho a função do Join. Essa ferramenta eu vou usar agora inicialmente. Vou desligar só a luz aqui para não selecionar ela acidentalmente. Se a gente vê aqui na cena, na coleção, na cena, eu tenho os dois objetos, Então o que eu quero fazer é unir os dois para ter depois uma única face com esse tipo de face, unida. Não vou querer como a face do objeto dessa forma que eu tenho. Eu quero que ela fique junta, O que eu vou fazer nesse momento é primeiro ver que quando eu seleciono o objeto, vamos pegar aqui o objeto e no Edit Mode, quando eu clico a tecla A, eu selecionei todo o objeto. E, por exemplo, se eu quiser pensar na textura, que eu vou trabalhar depois,
ele inicialmente ainda está com a visão do cubo, que foi o objeto de origem que a gente começou a construir. Para que eu consiga planificar esse objeto já da forma como eu tenho, né, que ele teve uma transformação, eu venho aqui e em UV e peço para ele fazer, só para verificar, né, se ele já fez as transformações. Como ele já fez, ele está apresentando para mim as transformações. Eu já sei que eu preciso só reorganizar, né, porque a princípio uma forma planificada eu teria que ter essa face aqui do objeto aqui para baixo, por exemplo, né? Mas eu já tenho ele pelo menos já formatado dentro das dimensões que esse prisma se apresenta. Se ele não tivesse feito já isso, às vezes é necessário vir no Object e dar um apply geral, que é de todas as transformações, que aí ele assume a forma original dele. Voltando aqui, a gente vai... eu vou selecionar os dois objetos, e o que eu quero fazer é porque quando eu entro no Edit Mode, eu não consigo entrar no Edit Mode com os dois objetos selecionados, né? Eu preciso juntar, né, unir os dois objetos inicialmente. Então, para isso eu vou selecionar eles. Então, ele está aparentemente, ele aparece para mim aqui como dois objetos. E eu quero que ele fique um só. Eu quero que ele se transforme num único objeto. Para isso eu vou selecionar os dois objetos e vir um objeto e dar o comando de join ou Ctrl J. Posso fazer o Ctrl J aqui e ele já uniu aqui toda vez que eu selecionar, ele está selecionando os dois. Eu vou entrar com Tab para vir na edição e agora eu vou fazer uma outra transformação, que é agora para de fato colar as duas peças, né? Elas estão ainda separadas aqui, para colar, para fazer uma união das duas faces. Então agora a gente vai ver que se eu selecionar a face tentando unir com a outra face, a gente vai ver que esse intervalo já vai me gerar um problema, porque quando eu faço, a não ser que eu mantenha o interesse nela de ter uma deformação aqui no meu objeto, mas se eu quiser com que as faces estejam perpendiculares, ou seja, ter as arestas aqui perpendiculares, eu vou ter que movimentar esse objeto que estava com uma localização diferente aqui de forma inicial. Então, se eu juntar aqui as faces, por exemplo, eu tenho como juntar através dessa opção aqui, que é fazer uma ponte entre as arestas. Quando eu faço isso, a gente viu que ela uniu, mas ela foi dando um pequeno intervalo aqui entre elas, saindo desse vértice, e ele foi emendando como se fosse uma solda, né, colando as faces. Como ele tem um intervalo, ele acaba não ficando adequado, porque ele vai ter uma pequena distorção. Então, aí vai depender do que de fato eu quero utilizar como dentro da minha proposta, né? Se a minha proposta for de fato trabalhar com essa junção das faces do objeto, eu vou ter que ter uma preocupação dessa localização estar mais precisa. Bom, dentro do Edit Mode eles estão como objetos juntos, mas essa diferença, como a gente estava falando, vai gerar um problema na hora de unir, né, face a face. Então o que eu preciso fazer é colocar o objeto mais próximo. Ele está com uma distância de 2.4 aqui, então eu preciso colocar ele mais próximo. Para isso eu vou apertar a tecla L. Então eu selecionei tudo que estava linkado, então ele voltou a ter o prisma, apenas o prisma da direita selecionado.
mesmo estando aqui, né, com um único cubo, mas dentro do Edit Mode ele reconhece as faces que estão linkadas, né? Então ele linkou apenas um objeto com a tecla L. E eu vou apertar a tecla P, que é justamente para separar. E eu vou separar pela seleção. Quando eu fizer isso, aparece novamente o cubo 2. Eu volto aqui para o Object Mode e agora eu tenho como movimentar apenas o cubo que está aqui nessa localização, né, com essa distância. E unir eles, né, principalmente. Então aqui, como a gente está vendo, se eu colocar 2 de localização, a gente vai ter agora, ele está face a face. Eu vou transformar, né? Eu vou aqui no objeto e vou dar o apply para todas as transformações. Então agora ele está na posição precisa. Que se eu colocar 2 ele vai para a distância, então ele uniu com a outra face a face. 2.04. A partir do momento que eu tenho os 2 objetos próximos, agora eu posso novamente fazer o Ctrl J do Join e eu entrar no Edit Mode e dentro do Edit Mode agora sim fazer a união de um objeto com o outro. Então face a face. Então para isso eu vou selecionar as faces, selecionei essa face. Vamos aqui no wireframe que a gente percebe que eu selecionei essa face e vou selecionar essa face aqui também e venho em Edge e faço uma ponte entre as arestas. Feito isso, ele somou as 2 arestas. Posso voltar aqui e a gente vai ver que quando eu selecionar as minhas arestas, ele não vai mais aparecer como uma única aresta. Ele está selecionando aqui apenas uma delas. Ele está selecionando as arestas de maneira separada. O que eu vou fazer agora é, para ter essa face toda numa única juntar as 2 faces para ter uma única face. Para eliminar essa aresta, eu vou selecionar, venho aqui, seleciono a aresta e com o botão da direita eu vou colocar como Dissolve Edge. Então eu estou dissolvendo as arestas. Agora eu tenho uma única face. Quando eu selecionar, eu tenho uma única face. Agora, se eu for para edição, né, do VMapping, eu posso aqui fazer um Unwrap, um Smart Unwrap, e quando a gente for ver, ele tem a face aqui já planificada. Se eu selecionar tudo, fizer o Smart, a gente vai ver que ele já tem a face compreendendo a separação, enquanto a face de trás, como ele não fiz a mesma coisa, ele está aparecendo ainda de forma separada. Para isso, aqui na face de trás eu tenho que fazer a mesma coisa. Então na face aqui atrás, né, aqui ele está aparecendo ainda separado, eu vou fazer a mesma coisa, selecionar a aresta e dissolver.
E aí eu tenho minha face agora completa de novo. Eu vou fazer novamente com V. E agora eu tenho as faces organizadas. O que eu preciso fazer agora é trabalhar um corte melhor, né? Para que essa peça seja planificada de uma forma mais organizada, né? Do que está aqui. Para selecionar para fazer um corte melhor aqui na peça, né? Para a planificação ficar melhor, eu tenho que vir nas arestas, selecionar as arestas que eu quero cortar. Então eu vou fazer a marcação aqui, deixando essa aresta para ela ficar grudada na face. Então eu vou cortando em volta dela aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Ela vai abrir. Fazer um corte aqui embaixo também. Então a forma como eu estou planificando, né, os objetos ao selecionar aqui as faces, ele está de forma desorganizada aqui, né, como se fosse uma planificação mais desorganizada. Eu teria que organizar mais esses elementos. Para isso eu tenho que indicar ao Blender onde cortar. Então eu venho aqui, estou em Edit Mode, e eu vou selecionar as arestas que eu tenho intenção de cortar para a planificação. Eu vou deixar o que eu não marcar, ele vai entender que eu estou fazendo uma relação de dobra. Então, por exemplo, eu não cortando nessa aresta aqui, ele vai indicar que eu vou planificar, vou fazer um rebatimento desse plano para esse lugar, para esse plano aqui. Então eu vou deixar sem marcar, como se eu estivesse cortando uma tesoura, né? Abrindo aqui, fazendo um corte mesmo na minha estrutura. Então por isso que o planejamento disso no papel ajuda, porque se a gente tiver dúvida, a gente tenta planificar uma forma tridimensional, a gente pode fazer algo rascunhado, só para a gente entender como que o software vai trabalhar nessa planificação. E a única coisa que eu vou cortar vai ser aqui embaixo, quer dizer, ele vai planificar e vai deixar como uma altura, né? Eu poderia cortar, por exemplo, nesse lado aqui e no lado de baixo aqui. A partir desse momento que eu fiz todas essas marcações nas arestas, eu venho em V e vou marcar como sim. Caso eu queira apagar depois de marcar, é só vir em Clear, que vai limpar, né? Então eu marquei. Porque a gente modificou a cor das arestas, né? E agora, quando eu venho, seleciono tudo novamente, eu vou ter que indicar para ele de novo fazer o VMap. Então vou ter que fazer o V de novo. Então venho aqui para fazer o Unwrap Faces. E agora eu vou pedir novamente para ele fazer o Unwrap.
uma das coisas que estão acontecendo aqui é que ele está, uma das formas está unidas, né? Preciso cortar mais. Faltou apenas selecionar esse aqui para cortar também. Eu selecionei, envio, corte. Agora tem todos, vou selecionar todas as faces. Tá desorganizado ainda porque eu vou ter que fazer de novo, né? Ter que mandar de novo, porque ele está ainda com a lógica anterior. E agora no Wrap Faces eu vou subir aqui no Wrap, e aí eu tenho a minha planificação, a forma como eu organizei. E tá mais organizado, né, para poder desenvolver aí, caso eu queira levar para o Photoshop ou mesmo para o Illustrator, né, para poder fazer as intervenções assim, colorir, né, ou fazer algumas intervenções aqui na superfície, né, no envoltório aí, para criar a superfície desse objeto com desenhos ou texturas.